Muito bom dia, como é que vocês estão? Olha só o nosso quinto dia de devocional aqui. E aí, como é que tá sendo esses dias para vocês? O que Deus ele tem falado ao seu coração? Fique firme, permaneça, não se distraia, não se desanime, faça no seu tempo, tá bom? Vamos começar o devocional de hoje fazendo uma pequena oração, apresentando esse dia a Deus, apresentando essa semana, sexta-feira, e que não somente nessa sexta-feira, mas todos os dias, todos os meses, todos os anos, os próximos anos da nossa vida, Deus ele venha se fazer presente, que a gente venha buscar cada vez mais a presença dele, a direção do Espírito Santo, confiando e acreditando que ele tem o controle de todas as coisas. Ainda que você esteja passando por uma situação difícil, ainda que você esteja passando por uma situação que muitas das vezes você quer compreender e entender, o Senhor garante na sua palavra que tudo, bom ou ruim, bem ou mal, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que foi chamado segundo o seu propósito, para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está aqui nesse dia, nesse vídeo, nesse devocional, nesse propósito, é porque você ama a Deus, você deseja e anseia ter uma intimidade mais profunda com Ele. Por isso, Pai, eu oro a Ti para que o Senhor venha despertar em nós essa sede, essa vontade, esse desejo, esse despertar pela Tua presença, valorizando, nos ensinando a valorizar cada vez mais, estar contigo e não somente fazer para Ti, mas é caminhar com o Senhor. Assim como Moisés, que pediu para que o Senhor fosse na frente dele, eu te peço para que o Senhor vá na nossa frente, vá na minha frente, vá na frente da vida dessas pessoas, conduzindo e abrindo os caminhos que elas precisam, portas, conexões, ideias, criatividade, negócios, contratos, documentos, Pai. Cura, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Libertação, Pai. Resposta, Senhor, direção. Que o Teu Espírito Santo vá na frente, abrindo o caminho. Em nome de Jesus, amém. Fica conosco aqui. Vamos para mais um devocional. O capítulo de hoje está lá em Oséias 9, né? Que diz assim: Ó povo de Israel, não se alegrem com outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta ao adorar os deuses de toda a eira de cereal. Agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los. Não haverá uvas para fazer vinho, vocês permanecerão na terra do Senhor, e em vez disso, vocês não permanecerão na terra do Senhor. Em vez disso, voltarão para o Egito, e na Assíria comerão alimentos impuros. Ali não se assentarão, não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor. Seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros como alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esses sacrifícios se contaminarão. Eles próprios comerão o seu alimento, mas não poderão oferecê-los ao Senhor. O que farão oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mesmo os que escapem da destruição da mão da Síria, o Egito os conquistará e Mênfis os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata, espinho invadirão as ruínas de suas casas. Chegou o tempo do castigo de Israel. Amém. E no verso 17, né, para finalizar, meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedece. Andarão sem rumo, errante entre as nações. Amém. O tema desse devocional, né, dessa mensagem que eu quero trazer para vocês, é que quando Deus nos chama, né, para voltar, se vocês forem perceber, né, esses dias fala muito sobre coração, sobre volta, e esse voltar, como eu disse, não é um retrocesso, é Deus ele direcionando, alinhando a sua vida. E aqui, o que ele traz, né, pra gente? Quando Deus nos chama de volta para um alinhamento. Talvez Deus ele tenha te conduzido a voltar
a voltar para a posição, a voltar para o relacionamento, a voltar com uma aliança, a voltar para o lugar aonde as tuas emoções te levaram a sair. Não foi a direção de Deus. Lembra que no devocional de ontem, muito do que você tem colhido é fruto das escolhas baseadas nas suas emoções e não baseada nas direções. Então, se aquilo que você decidiu baseado na sua emoção, lá na frente vai te prejudicar, e aí Deus ele vai te direcionar a voltar para aquela decisão que por medo, por insegurança, por não querer assumir responsabilidade, você fugiu. Ou você buscou ali um recurso com as suas próprias mãos, tá bom? Então, o que a gente precisa entender nessa leitura de hoje? Vai ter muitos, como a palavra diz, né? Deus rejeitou o sacrifício dessas pessoas. Por quê? Porque eles não lhe obedeciam. Então não adianta você fazer sacrifício, você fazer propósito, você fazer campanha, milhões de situações, né? Oferecer, se Deus me der isso, eu vou dar tanto, né? Fazer votos que muitas das vezes a gente não cumpre. Não adianta você fazer isso se você não obedece todo o direcionamento e toda a instrução de Deus. Às vezes a gente obedece parcialmente, a gente não obedece, né, 100% com toda a entrega, com toda a confiança. E o fato de eu não obedecer, né, porque, por exemplo, tem uma pessoa que eu sigo e ele fala muito sobre isso. Se eu obedeço parcialmente, eu estou desobedecendo. Então não existe, eu obedeci, mas eu obedeci só um pouco. Eu obedeci, mas eu fiz só aquilo ali. Então eu desobedeci, porque se Deus pediu algo, eu tenho que terminar. Porque Deus ele é um Deus de ordem, ele é um Deus de organização. Ele é um Deus que a gente começa, mas ele termina. Então, se muitas das coisas que você for começar baseada na sua emoção, você não vai ter capacidade para terminar. Você vai procrastinar muito. Agora, se é Deus te direcionando, você é dele o querer e o efetuar, né? Então, ele vai despertar esse querer em você, mas o efetuar, ele vai te capacitar para você terminar, tá bom? O devocional de hoje, ele fala que aquilo que você carrega é cura para quem nunca foi curado. Às vezes uma mensagem, uma resposta, às vezes um direcionamento, às vezes, sabe, um versículo da Bíblia que é o que você guarda no seu coração, que é mais importante para ti. É aquele que você fala assim, eu amo esse versículo é da minha vida, esse livro é da minha vida. Então, aquilo que te transformou e te curou vai servir de cura para quem nunca foi curado, para quem nunca viveu essa experiência. Às vezes você não precisa estar nem fazendo vídeo como esse, né? Se é o desejo do seu coração e às vezes a insegurança, o medo impede, né? Mas o simples fato de você compartilhar, o simples fato de você testemunhar aquilo que Deus ele já fez na sua vida, bom dia. Aquilo que Deus já fez na sua vida, tá bom? Então, muitas vezes a gente vai tentar voltar para padrões de controle, de agradar, de querer correr e resolver as coisas de forma acelerada. E isso vai nos esgotar. Talvez esse voltar, Deus está te chamando para voltar para o descanso. Deus está te chamando para voltar para a posição de filha. Deus está te chamando para sair do controle e deixar o controle nas mãos dele. Deus está te chamando para você voltar para o lugar de confiança e acreditar que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele conhece as tuas necessidades, seja ela física, emocionais, espirituais. Ele conhece o que vai acontecer durante o seu dia, Ele conhece o que vai acontecer amanhã, no seu final de semana, no seu mês. Ele já desenhou todo o ano de 2026. Só que para você seguir o plano de Deus, você precisa se alinhar a Ele. Porque se não houver esse alinhamento, você vai ter um GPS, mas vai querer andar na sua própria direção, confiando, não, eu já sei esse lugar. Mas o GPS, às vezes, ele vai te levar de forma mais assertiva. Talvez o GPS, alguns falham, né? Mas o GPS de Deus não. O GPS de Deus não falha. O GPS de Deus, ele é assertivo. Ele pode te levar por caminhos desconfortáveis. Mas é nesse caminho que você vai amadurecer, é nesse caminho que você vai desenvolver esperança, fé, confiança. Fecha a porta. Confiança. Mas, e esse voltar, né, é o quê? É em Deus interromper
é para que Deus interrompa o ciclo que você vive hoje de desgaste, de sofrimento, de angústia, e começar a viver um ciclo que vive de presença e não de carência, né? Então, hoje, né, quando eu acordei, hoje não, na verdade, quando eu escrevi isso aqui, né? Hoje, quando eu acordei, me veio uma frase assim, né? O medo se vence encarando ele. E existia um medo que eu tinha que vencer, né? Vocês podem estar me vendo aqui fazendo vídeo e tal, nossa, como Deus usa. Mas eu tinha medo de estar fazendo isso aqui por conta de uma experiência, por conta de uma situação do passado. O medo, ele a gente não nasceu com esse sentimento, né? Com essa emoção, a gente não nasceu. O medo, ele se instala na nossa vida a partir do momento que a gente vive experiências negativas. E aí o medo, porque ao nosso ver, eu tenho que fazer algo novo, que o medo, né, seja de fazer algo novo, de ousar. Na verdade, o medo não é de fazer algo novo, o medo é de que tudo aconteça de novo. E eu me peguei nessa reflexão de que se eu fizesse, poderia acontecer novamente. E ali entra, né, o devocional de ontem. Eu estava querendo me autoproteger. E Deus estava falando, sai desse lugar de autoproteção, de autodefesa, que eu sou o teu protetor. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Porque nós temos nossos medos, nossas inseguranças, muitas das vezes não é externado, mas Deus, ele sabe aquilo que está te impedindo e você também sabe. Que você foge, que você não quer assumir, porque é exatamente ali que ele quer te usar poderosamente. E não é para lutar com medo. Não é para você encarar para lutar com medo. É olhar para ele a partir do que Deus disse e não mais a partir do que você sente. O que que Deus vem falando para você, vem dizendo para você todos esses dias que a gente está aqui, né? Onde existe aumento do território, existe enfrentamento de limites internos. Esse aumento de territórios é a partir do momento que você está aqui, Deus, ele está aumentando, expandindo o seu território emocional, intelectual, espiritual. E isso gera um movimento, né, nos céus, onde o inimigo, ele tenta te travar. Ele vai querer fazer você começar e desistir. Você vai começar e vai parar alguns dias, mas vai voltar. Porque tudo isso são resistência. Porque o inimigo sabe onde você vai chegar, né? E o medo, ele só sai quando você aceita o que Deus está mostrando. Deus está entregando uma nova aliança e toda aliança exige coragem. Essa frase é a chave para tudo que você vai viver, né? Quem carrega, né, uma voz vai ser atacado pelo medo. Eu sei que vocês carregam uma voz, mas para esse tempo, Deus, ele quer te alinhar e ativar a coragem que ele já depositou em você, mas você precisa permitir. Você precisa querer assumir a responsabilidade, querer assumir o compromisso. Amém? Então eu deixo aqui essa mensagem para vocês refletirem nesse devocional de hoje. Compartilha com as pessoas, deixa aqui um comentário também, compartilha lá no grupo, que eu vou amar saber o que Deus, né, vem revelando para vocês, porque para mim tá sendo revelado muitas coisas nesses dias. Eu creio que é só o começo daquilo que ele tem para fazer na vida de vocês, amém?